Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Natália, eu sou aluna do curso de Gestão Educacional da Unifei, sou do Polo aqui de São José dos Campos. E eu fiz uma visita, na verdade, é onde eu trabalho. O ambiente escolhido foi uma escola da rede particular do ensino fundamental e infantil também. A estrutura física dessa escola, ela é ampla, ela tem diversas salas de aulas, ela conta com biblioteca, parque de areia, tem quadra, tem refeitório, banheiros e tem também um laboratório de informática. Além de outras salas específicas que a gente tem na escola. Então, o foco da minha observação foi a educação infantil. E a média de crianças de 2 a 5 anos. Apesar da escola ter também o ensino fundamental 1 e 2, a minha observação foi em relação às crianças da educação infantil. Então, nesse contexto, são trabalhados os conteúdos de educação infantil, né, que a BNCC indica, e as professoras da sala de aula, elas trabalham todos esses campos dentro da sala de aula com os alunos, mas também os especialistas ajudam nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, as crianças aprendem as habilidades do corporal, né, que agora a gente conta como corpo, gesto e movimento. As habilidades sociais, autonomia e identidade também são englobados no campo de eu, o outro e nós. O campo da oralidade, letramento, entra dentro da escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, formas, imagens, dentro de traços, sons, cores e formas. E os conhecimentos de mundo, da natureza, ciências e a matemática também são trabalhados dentro de sala de aula, que são os espaços, tempos, quantidade, relação e transformação. Então, os professores de educação infantil, elas trabalham todo esse conteúdo dentro da sala de aula e alguns especialistas, em determinados momentos, eles também participam desse trabalho. Apesar deles terem conhecimentos específicos que eles passam para as crianças de cada faixa etária, eles entram dentro das unidades de indagação que as professoras trabalham ao longo do ano. Então, dentro da sala de aula, as professoras trabalham essas unidades de indagação, são 4 dentro do ano inteiro. Então, eles fazem atividades relacionadas a artes, língua, música, matemática, ciências, corpo e movimento, mas não é só trabalhado dentro de sala de aula. As professoras também utilizam os corredores da escola, o parque, pátio, para conseguir fazer um trabalho completo. Dentro desse ambiente de aprendizagem, as professoras tentam ser as facilitadoras da aprendizagem das crianças, porque a aprendizagem deve ocorrer de forma espontânea nesse ambiente onde a gente observou. Então, as professoras fazem provocações para que os alunos tenham a capacidade de ir em busca da aprendizagem. E o material que a gente usa para dar um apoio às atividades desenvolvidas nesse contexto são livros, brinquedos, materiais não estruturados, mas livros assim que gerem pesquisa, não apostilas. Então, as crianças vão em busca desse conhecimento através desses materiais. Normalmente, as professoras utilizam o computador e a televisão para passar algum vídeo como base, ou um rádio que tem alguma música relacionada ao que as crianças estão aprendendo, mas as crianças em si não têm contato direto com a tecnologia. Elas não usam, pelo menos da educação infantil, a maioria das salas não utilizam iPads, apesar de estarem disponíveis para as crianças, elas não utilizam iPad, não utilizam o laboratório de informática, porque a gente acredita que dentro da educação infantil ainda não existe tanta essa necessidade, até porque o público-alvo da escola já tem contato intenso com as tecnologias fora da escola. Então, a gente prefere trabalhar de uma forma diferente, trazendo materiais não estruturados e tudo mais, para que a criança utilize mais a imaginação. Então, os professores que são facilitadores para que os estudantes possam assistir vídeo, ouvir música, porque contém as informações importantes para a aprendizagem. Então, mas a criança em si não interage tanto com a tecnologia, ela não toca no computador ou no CD ou tudo mais. Quem coloca as coisas para serem escutadas ou assistidas são as professoras. E a estrutura desse contexto, ela interfere nas formas, nas práticas educativas, porque elas permitem a proximidade do professor
com o aluno. Desde os móveis da sala até os espaços fora da sala de aula, mostra que a escola foi feita para os alunos. Então, isso rege as práticas educativas que tem um aluno como centro, como agente construtor do conhecimento. Então, a gente tem isso bem claro lá na nossa escola. E os pontos positivos desse contexto é que as salas de aula permitem que os estudantes eles interajam com os materiais de estudo. O contexto permite que o professor e o aluno dialoguem o tempo todo para que eles participem juntos do processo de ensino e aprendizagem, para que o professor seja um facilitador, um orientador e não só o ser que detém todo o conhecimento. O professor ajuda o aluno a construir o seu conhecimento. Mas existem alguns pontos negativos também, que, como eu disse no início da minha fala, essa escola ela tem crianças de educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, a gente tem uma média de idade mais ou menos entre 2 a 14 anos. Então, como eles dividem ambientes, os ambientes são coletivos, a escola não foi planejada especificamente para os pequenos. Se a estrutura da escola fosse planejada somente para a educação infantil, os pequenos teriam uma possibilidade um pouco maior de explorar, de aprender com tudo ao seu redor. Igual a gente viu no texto, da questão da bandeira e tudo mais no máximo. As crianças fazem sim observações no meio, as crianças aplicam um conhecimento que aprenderam dentro de sala de aula fora, ou vão em busca, utilizam coisas que estão fora da sala de aula para aprender um pouco mais. Porém, se isso fosse direcionado direto para a educação infantil, seria um pouco mais fácil. Eu finalizo aqui, agradeço a todos, muito obrigada pela atenção.